Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Área Política. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o senador da República, Carlos Viana, jornalista, 61 anos, formado em jornalismo, com pós-graduação em gestão de estratégia e marketing, uma pessoa muito conhecida em Belo Horizonte. Você já sabe aí do Alterosa Urgente, do Balanço Geral da Record, da Rede Itatiaia, né, da Rádio Itatiaia, um ícone, uma personalidade mineira. Eu tenho uma enorme honra, é a maior entrevista que a gente já fez até então no nosso canal, e para mim estou diante de uma pessoa que é um ícone, uma referência profissional e uma pessoa extremamente capacitada para o que está planejando agora com relação aos seus anseios políticos à Prefeitura de Belo Horizonte. E o Carlos Viana topou vir aqui falar com a gente sobre todas as suas propostas para Belo Horizonte. E ele sabe o caminho de como colocar a BH no rumo certo, como colocar esse trem mineiro, né, esse trem de BH no trilho e como solucionar todos os grandes problemas da nossa cidade, que você já sabe, né, saúde, trânsito, transporte e educação, que também está à míngua na cidade. Eu recebo com muito prazer, é uma honra estar aqui agora com o jornalista e senador Carlos Viana. Muito obrigado, senador. Obrigado, Bruno. Prazer recebê-lo. Prazer, alegria. Muito obrigado aí pelos elogios, né? Eu agradeço muito e realmente espero poder contribuir, né, para Belo Horizonte, agora nessa candidatura a prefeito, mostrar o que a gente conhece, as viagens que eu já fiz, os países que estive, as capitais que a gente pode trazer coisas boas e evitar as coisas ruins. E Belo Horizonte, você disse bem, precisa de um projeto, a cidade precisa de um planejamento que nós pretendemos trazer e deixar muito claro para a população. Carlos Viana, eu vou direto no assunto. Pois não? Para o senhor, posso chamar de senhor, o senhor Claro, prefere? perfeitamente. Qual é o principal problema de BH hoje? De longe, a mobilidade. Uma pessoa que mora em Venda Nova hoje, por exemplo, sai lá do Maria Helena, vem para Belo Horizonte. Ele gasta 1h30 de carro até o centro da cidade. Ele perde um mês por ano da vida dele num congestionamento. Quem sai, por exemplo, dos bairros da Zona Sul mais altos, também a mesma coisa, enfrenta um congestionamento absurdo de quase 1 hora para chegar até o trabalho. Então, esse gargalo precisa ser resolvido, porque não é fácil, mas nós temos a solução para isso. Por quê? Primeiro, nós temos que resolver a questão dos ônibus. Hoje, a cidade precisa colocar freio nas empresas de ônibus. São empresas que estão mandando na cidade. O atual prefeito não faz absolutamente nada. O prefeito anterior, o Calil, falou que ia abrir caixa preta, não abriu coisa nenhuma. Anterior a ele, Márcio Lacerda também só fez a questão de ampliar o MOVE. E o Célio de Castro, lá atrás, quando a gente tinha a possibilidade, por exemplo, de instaurar na cidade mais linhas, instalar para a população atender a questão do transporte suplementar, por exemplo, ele cedeu às empresas de ônibus e hoje o transporte suplementar na cidade está totalmente sucateado e, principalmente, o trânsito na capital ficou muito ruim. Como que a gente pode fazer isso? Que é a solução que nós vamos colocar. Primeira coisa, a linha 2 do metrô, Calafate Barreiro, hoje é uma realidade, ela é um contrato, não é uma promessa. Eu até às vezes fico me perguntando por que meus colegas da imprensa têm tanta dificuldade em falar que a linha 2 está equacionada. Talvez porque vão ter que falar que um colega de jornalista que virou senador foi quem conseguiu o dinheiro num esforço muito grande. E nós conseguimos, que nós trabalhamos muito. Nós demos a cara a tapa em Brasília. Ministro Paulo Guedes da Economia, que é um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. O ministro Tarcísio, presidente Bolsonaro, o governador que ficou 8 meses com o projeto do metrô parado na gaveta. Depois a empresa que ganhou queria devolver porque estava com medo do PT não manter a concessão. Nós fomos até o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que agiu muito rapidamente para poder manter a concessão do metrô e hoje a empresa vai entregar o metrô em 2028. Então eu quero ser prefeito para a gente entregar a estação Calafate Barreiro. E o que é que nós vamos fazer? Com a mesma tarifa que a pessoa sai de Venda Nova, ou que a pessoa sai de Contagem, ou sai de Ibirité, de Sarzedo, ele vai entrar no metrô, vai se deslocar até a região norte, ou então até Contagem com uma tarifa única. Do mesmo jeito que existe em Paris, existe na França, na Inglaterra. O problema é que antes as empresas de ônibus não queriam isso. A empresa de ônibus quer pegar a pessoa, encher o ônibus e trazer a pessoa até o centro da cidade para poder justificar ganhar mais. Nós não vamos deixar isso acontecer. A partir de agora, a gente vai fazer essa integração, tanto em Venda Nova quanto na região sul, especialmente no Barreiro em 2028, com a mesma tarifa que as pessoas pagam hoje. Nós vamos trazer essa população até o centro. Quando chegar na Praça da Estação,
nós vamos ter novas linhas circulares que vão levar essa pessoa a todos os cantos do centro de Belo Horizonte. Quando ela terminar, ela entra nesses circulares, volta para a Praça da Estação, com a mesma tarifa, ela pode ir para casa em Venda Nova, pode ir para casa em Contagem, no Barreiro. Essa vai ser a grande mudança que nós vamos fazer no trânsito de Belo Horizonte. Por quê? O atual prefeito quer fazer um MOVE do Barreiro pela Amazonas até o centro. Olha, você imagine o que vai virar a Avenida Amazonas. Não cabe. Não comporta. Não cabe o MOVE. Sai ali do Cefete, por exemplo, passe o elevado, você vai ver o que aconteceu com o Barroca. Tudo destruído, tudo. Porque a prefeitura não incentiva novas construções. A prefeitura, infelizmente, tem tratado essa questão. E no caso das empresas de ônibus, não. Os empreendedores se tornaram inimigos, mas as empresas de ônibus, elas têm tudo. R$500 bilhão o ano passado. Exatamente. R$500 bilhão. E esse ano mais 350 milhões de reais para as empresas de ônibus. Qual é a cidade que aguenta isso no mundo? Não dá. Você tocou num ponto essencial. O Alexandre Calil falou que ia abrir a caixa preta e no final acabou mandando uma mala preta para as empresas de ônibus. E que continua funcionando, viu? Porque esses 500 milhões aí, 1 ano, 2 anos antes da eleição, isso cheira muito mal, 1 ano. E mais 350 milhões esse ano, eu não vou dizer que houve corrupção, mas cheira muito mal. Porque a corrupção, ela existe nos municípios em 3 linhas principais: lixo, construtoras e empresas de ônibus. O senhor acredita que existe uma máfia dos transportes públicos em Belo Horizonte? Claro, claro. Quando eu cheguei em 2019 no Senado, a maior dificuldade que eu enfrentei nessa questão do metrô é que nós tínhamos senadores, um senador no passado, que era das empresas de transporte, e cujo sobrinho era quem comandava a CBTU. Então, qual era a principal resistência? As empresas de transporte não queriam o metrô. Por quê? Vai tirar delas a possibilidade de saírem lá dos bairros mais distantes até o centro de Belo Horizonte para justificar os custos. Porque a planilha, a prefeitura apresenta como dela, mas quem faz a planilha são as empresas. Então, como é que a gente sabe que aquele cálculo está certo? Que não está superfaturado, Que não está superfaturado. Então, hoje, nós podemos pegar, por exemplo, é muito fácil para a prefeitura ter um aplicativo onde a pessoa vai reclamar dos ônibus. Tira uma foto, o ônibus está vazando, tira uma foto, manda para a central da prefeitura, a prefeitura manda a guarda municipal. Chegou lá, ó, multa. Ônibus careca, não está respeitando os horários. Vamos começar. Mas para isso, é bom que quem está nos assistindo tenha uma noção clara. É preciso um prefeito que seja independente. Eu tenho falado isso com muita clareza. Eu não sou nenhum marionete que está ligado a ex-prefeito Calil, a um governador que nunca ajudou Belo Horizonte. Me aponte uma obra que o Zema fez em Belo Horizonte. Sim. Me aponte uma obra que ele fez aqui na capital. 0. E resultado, hoje está aí. Entregou uma vice, que é uma Luísa Haddad, que é uma Haddad de saias, aumentou em 300% o salário dos membros dos secretários, os jetons, que é dinheiro para reuniões, está lá desde a Aécio Neves, não teve competência para consertar os elevadores da cidade administrativa. Então, isso tudo, hoje, fiquem atentos, porque esses grupos, eles não querem perder o poder, eles querem continuar ganhando dinheiro público e querem ganhar com o seu voto. Eu estou dizendo com clareza, eu sou o único candidato que tem condição de enfrentar esse sistema e colocar freio nessas empresas de ônibus. Senador, fora a questão do transporte público, que o senhor disse aqui agora para a gente que o metrô vai sair Sim. com a sua ajuda. É um contrato, não é uma promessa. O contrato mais. já está pronto, o dinheiro já está reservado. Está assinado. Fora o metrô, quais são as outras medidas de trânsito que resolvem o problema da cidade e se tem orçamento da prefeitura para isso? A prefeitura hoje não tem orçamento para fazer absolutamente nada. A prefeitura tem um déficit de 78 milhões de reais que está na LDO para o ano que vem. Por quê? O atual prefeito gastou muito esse ano com obra para maquiar a cidade. Sim. As obras principais estão praticamente paradas, porque são obras caras. Mas ele pegou dinheiro para fazer ciclovia na Afonso Pena, ciclovia no Castelo, para poder trocar o asfalto, né, em áreas da Zona Sul de Belo Horizonte, para poder dar ideia. Obra de maquiagem, está lotado. Praça da Estação, todo ano eleitoral, a Praça da Estação passa por uma reforma sem a menor necessidade. Não precisava reasfaltar Afonso Pena esse ano. Não tem. Então, qual é a minha ideia? Nós vamos mudar o zoneamento de Belo Horizonte. Isso vai ser feito já em 2026, porque nós vamos ter que mudar isso. Vão ter que ter um novo plano diretor. Qual que é a minha ideia? A pessoa é um construtor. Hoje ele está construindo lá em Nova Lima, porque lá é mais barato, ninguém enche o saco dele, a licença sai logo. Vamos trazer esse construtor para Belo Horizonte. E esses empreendedores vão ajudar a prefeitura com as obras de mobilidade.
Vou dar um exemplo. Sim. Uma trincheira, que nós precisamos de muitas. Uma trincheira, Cristóvão Colombo, contorno Nossa Senhora do Carmo. Está ali de frente com aquele shopping. Fazemos a trincheira e criamos um grande bulevar para as pessoas poderem andar para baixo, para cima, aproveitarem o verde. Vamos fazer uma área bonita para a cultura, abraçar o shopping junto da Savassi. Por quê? É uma área em Belo Horizonte que as pessoas querem morar, querem construir. Vamos deixar construir, qual é o problema? Mas desde que eles façam as obras de mobilidade. Assim, a gente faz no resto da cidade. Betim, aqui, de Belo Horizonte, é um grande exemplo de como a gente pode juntar a iniciativa privada com a prefeitura. Agora, entrando na questão da saúde pública, porque na mobilidade a gente entendeu bem a sua proposta. Entrando na saúde pública, nós vemos que as UPAs não estão atendendo todo mundo como deveria, custam muito caro, o retorno para a sociedade é muito pequeno. Vou te dar um exemplo. Um hospital tem um custo mais ou menos parecido com o de uma UPA, porém o hospital atende muito mais qualidade, especialidades médicas muito mais sofisticadas e um volume de pessoas praticamente igual, ou às vezes até maior. Como o senhor pretende resolver esse problema da saúde? Por que há tanto desperdício na saúde pública? O senhor acredita que também haja uma máfia aí, ou é mesmo ineficiência da prefeitura que não está sabendo fazer gestão? Não, o sistema ainda é analógico, ainda é boa parte papel. Eu vou criar, Bruno, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta que eu estou chamando de cartão do povo. Vai ser um cartão que nós vamos entregar para as famílias de renda baixa em Belo Horizonte. Nesse cartão, nós vamos ter lá o 13º para todos do Bolsa Família. É um compromisso que a prefeitura tem. Em Belo Horizonte. Segundo, as crianças que saírem em férias vão ter uma cesta básica para poder não ter problema de alimentação. É um outro ponto. Terceiro ponto, nós vamos ter um prontuário único para Belo Horizonte, coisa que a gente não conseguiu fazer até hoje. Porque dizem assim, Belo Horizonte perde todos os anos não sei quantas mil consultas. Não é verdade. O problema é que a pessoa marca em 3 lugares ao mesmo tempo, o que aparece primeiro ela vai. E o sistema do SUS não conversa. A Santa Casa não conversa com a Secretaria Municipal de Saúde, que não conversa com o Ministério da Saúde em termos, que não conversa com outro hospital. Então, se nós tivermos um prontuário único, a pessoa passou a emergência, foi fazer uma consulta. O médico vai lá e olha e já escreve, foi atendido e data tal. Se ele tem uma outra consulta, ela é desmarcada automaticamente. E libera a vaga para outro. Libera a vaga para outro. Esse prontuário único, nós deveríamos estar com isso funcionando há décadas. Infelizmente não está, por quê? Porque o sistema é redundante. Todo mundo quer o dinheiro do SUS, mas o atendimento, ele é feito de várias... Uma pessoa sai daqui, por exemplo, vai lá em Barretos tratar de câncer. Sim. Do interior de Minas, por aí fora. Tem o hospital do Barretos de câncer e Belo Horizonte, o senhor pretende colocar um hospital como esse de Barretos aqui em Belo Horizonte? Não, já tem, nós temos bons hospitais. Né? Temos o Mário Pena, que é um hospital de ponta. Temos hospitais públicos que atendem bem. Temos aqui em cima, já no Mangabeiras, né, um dos hospitais mais importantes na área do câncer. Tratamento de câncer. Tratamento de câncer. Então, nós não precisamos ir em Barretos, não. Investir nos daqui, né? Nós temos que investir nos daqui. Como? O Hospital da Baleia. Veja só, não só a Baleia, o Evangélico, vários hospitais. Eu, como senador, coloquei quase 100 milhões de reais em saúde pública em Minas. Quase 100 milhões. Esses hospitais vivem o tempo todo na corda bamba. A prefeitura tem 30 mil pessoas esperando cirurgia de joelho, catarata. Por que esses hospitais não podem atender as pessoas de 6 à meia-noite? Exatamente. Fazer os mutirões para poder atender a população. Ou fazer umas PPPs, que é parceria público-privada. Vamos pegar uma Santa Casa. Por exemplo, nós temos um problema sério de pediatria. É um médico difícil de você manter, porque são poucos que formam, são muito desejados e a prefeitura tem dificuldade. Nas UPAs, a gente tem que ter os pediatras para atendimento, porque tem como fazer a distância para a criança. O médico tem que estar ali, que a criança não fala. Mas as outras pessoas que não forem emergência, ter a telemedicina. Sim. Colocar os televisores. Aqueles que forem urgência e emergência, tem que ter médico ao vivo lá. Mas os outros a gente pode mandar para poder ser atendido. Mas por que a gente não pode, por exemplo, na Santa Casa, que é um lugar central, que é um lugar de fácil atendimento, ter lá um andar inteiro junto com a prefeitura só para pediatria, por exemplo, Sim. E para questão das mulheres grávidas em Belo Horizonte, né, para fazer o pré-natal. Exatamente. Não, mas não, a gente tem que ter tudo no posto de saúde, servidor público. Não, servidor público já tem a sua função, já tem um atendimento em posto de saúde, mas eu quero ampliar usando o terceiro setor, principalmente os hospitais filantrópicos.
Mas o senhor acredita que o município, igual o senhor falou, que já está comprometido, o orçamento do município já está comprometido bastante para o ano que vem. E está em um déficit financeiro o município. O senhor querer fazer essa parceria público-privada, nós temos orçamento para bancar isso? O senhor pretende rever alguns contratos, dar uma limpeza na cidade com Primeira relação... coisa que nós vamos fazer é tirar o supérfluo. Sim, Nós vamos sentar, pH déficit zero. Vamos sentar e vamos tirar o supérfluo para poder sobrar dinheiro para poder gastar. Segundo, nós vamos atrair novos investimentos. Nós estamos com a minha equipe econômica, nós temos conversado com a FEComércio, com a FIENG. Para quê? Para a gente criar um novo plano de desenvolvimento de Belo Horizonte, especialmente do centro da cidade. Flexibilizar, prédio comercial poder ser prédio residencial, permitir o retrofit, atrair investimento para Belo Horizonte e principalmente atrair de novo o comerciante para o centro da cidade, para gerar renda em Belo Horizonte. sim, Senão nós precisamos aumentar a arrecadação trazendo de volta aqueles que foram embora. sim, Né? Isso, nós precisamos parar de tratar o empreendedor como inimigo exatamente. na capital. Isso vai fazer com que a gente volte a equilibrar o orçamento. E tem muita coisa, Bruno, que eu, como senador e hoje vice-presidente do orçamento, eu sei onde tem dinheiro. E a Prefeitura de Belo Horizonte, eu sou muito claro em dizer para vocês, o prefeito não foi lá para poder levar projeto nenhum. Na época do Calil levou um pedido de empréstimo para Belo Horizonte que a gente aprovou. Fora isso, Belo Horizonte não apresentou ao governo federal nenhum projeto em área nenhuma. Isso no governo de Minas também. Não tem projeto, porque se também se apresentasse não ia ter, né? Porque é uma inabilidade política absurda. Sim, Essa questão. O governador, primeiro dia da reeleição dele, ele falou que é candidato a presidente da República. Olha a inabilidade disso. O governo é do PT, você acha que vem dinheiro para Minas, rapaz? A gente. exatamente. Não, mas tem diálogo coisa nenhuma. Belo Horizonte, por exemplo, se vier um candidato da extrema-direita, né, que é candidato, nunca pagou uma conta de luz, nunca pagou uma conta de água, saiu, né, tá morando com os pais, o primeiro emprego foi ser deputado. Qual é a percepção que essa pessoa tem de uma cidade? Não sabe lidar com os problemas de uma mãe, que uma mãe de família lidar, que um trabalhador Não lidar. sabe. Então, a gente precisa ter diálogo. E eu, como senador, que abandonei o jornalismo, eu saí da televisão, fui para a política para aprender, ganho dinheiro hoje público, mas ganho com muito respeito ao dinheiro público. Coisa que colega meu, por exemplo, ficou na televisão, fica de meio-dia, 3h30, e vai para a Assembleia que fecha às 5. Sim, Vamos prestar atenção nisso. Porque se esse tipo de exemplo já acontece, você imagina na prefeitura, né? Com o Calil, com o Zema, todo mundo já dividindo secretaria, já todo mundo fazendo lá os cortes, cada um quer uma coisa. Eu não aceito isso, sabe, Bruno? Às vezes os jornalistas perguntam com muita maldade por que eu troquei tanto de partido. Enquanto eu mantiver minha coerência, eu vou trocar mesmo. sim, Por quê? O sujeito vira para mim e fala assim, eu vou te apoiar, mas eu quero a SLU, eu quero a Sudecap, eu quero a Secretaria de Obras. Continua querendo, porque eu não vou te dar. Eu não aceito isso. Quer desenvolver a cidade comigo? Quer ter um projeto de crescimento para Belo Horizonte? Seja muito bem-vindo. Agora, vem me pedir para poder entregar a Secretaria SLU, mas não faço isso de jeito nenhum. Então, os partidos se fecham. O que acontece? você não consegue o apoio, nem o tempo de televisão e nem o fundo eleitoral deles. Esse, por exemplo, do Podemos, tive muita dor de cabeça com a vice, foi verdade, mas ninguém me pediu nada. Né? A gente fez um acordo, os vereadores estão me apoiando e a secretaria sou eu quem vou decidir. Como que o senhor vê essas coligações gigantescas, 10 partidos apoiando uma pessoa, antagonistas se juntando para apoiar um candidato? Qual é o preço que Belo Horizonte vai pagar por essa imoralidade política que a gente vê acontecer na cidade hoje, de tantos acordos ali políticos? Olha, o atual prefeito, ele vamos dizer assim, refém. Ele não era para ser candidato, ele decidiu ser candidato de última hora. Então tem aquele tanto de partido do lado dele, todo mundo com um pedaço. E não é pouco não, viu, gente? O que normalmente quando sentam com a gente, esses líderes políticos pedem é 300 cargos. Não é pouco. Por isso que a prefeitura às vezes tem 10 mil, 12 mil nomeados. Por quê? Para poder tampar a sanha de todo mundo na prefeitura. Não vou fazer isso. Não vou fazer. Eu vou nomear? Vou. Então, você está dizendo que essas coligações fazem com que a prefeitura vire um cabide de empregos. Claro. Isso aí é a prática Todo mais mundo comum. já está careca de saber isso. Mas você pega um candidato, Maurionete, por exemplo. Sim. Né? Tá lá. O que vai? O Calil já anunciou que a Secretaria de Educação e Saúde é dele.
O outro, o candidato já deu uma entrevista dizendo que quem vai resolver tudo é a vice. Então é bem provável que ele não vai sair da televisão. Sim. Olha, Deixa eu entender. Uma pessoa é candidata e está dizendo que quem vai governar é a vice? foi isso que ele falou. Então sair deixa a vice. Mas é o que eu estou colocando. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Belo Horizonte é sempre um trampolim político para outros cargos. E, na verdade, Belo Horizonte tem que ser o centro da atenção. Sim. Belo Horizonte tem que ser o centro das decisões. É isso que eu estou propondo à população. Eu não vou usar Belo Horizonte para trampolim de nada. Vamos melhorar a cidade? Vamos trabalhar para essa cidade voltar a ser a Belo Horizonte que a gente gostava mesmo? Porque eu gosto de Belo Horizonte, mas está precisando melhorar. A cidade parou no tempo. Olha, eu entrevisto vários candidatos aqui. Eu sempre vejo mesmo candidatos carreiristas que querem usar Belo Horizonte para o governo do estado e Senado. Aqui eu vejo uma situação contrária. Eu vejo alguém que já é senador, que, ao meu ver, é algo politicamente mais robusto do que a Prefeitura de Belo Horizonte, querendo deixar o Senado, onde tinha uma reeleição garantida, para focar em resolver os assuntos de Belo Horizonte. Isso é para fazer o eleitor de Belo Horizonte pensar. Não tem acordo político aqui e nem tem carreira política aqui. Tem alguém querendo voltar a sua atenção, os seus olhos para a cidade de Belo Horizonte. Eu quero tratar de um assunto que envolve o governo de Minas e a Prefeitura. Anel rodoviário. Pois não. Anel rodoviário vai ser municipalizado na sua prefeitura, porque eu acho que o DENIT já disse que entrega, mas não manda o dinheiro. Mas não entrega, porque ali é parte de uma concessão muito importante da BR-040, que hoje está dividida em duas e possivelmente pode até ser dividida em três. Eles não entregam isso. O governo de Minas quer fazer um novo rodoanel, que é a solução definitiva. Um rodoanel, só que escolheu fazer em Contagem e Betim. Então vai arrebentar com o trânsito na região metropolitana. O ideal é se a gente tivesse feito o traçado desse rodoanel lá em Itaguara, já bem na saída, depois de Brumadinho, porque aí a gente já fazia isso sul, já contornava a cidade e já fazia uma nova região metropolitana. Sim. Né? Inclusive de acesso e tudo mais. Mas, desenvolvimento para outras regiões. A única saída é essa. Aí nós precisamos duplicar os viadutos, precisamos fazer novamente, continuar com as rampas de escape. Sim. Precisamos fazer pelo menos mais uma. E o outro ponto importante é já vir avisando os motoristas desde lá de trás dos perigos, porque o motorista desce ali, muitas vezes, sem conhecer. Se for para municipalizar, eu aceito a municipalização, desde que o governo do estado faça o rodoanel para tirar os caminhões. Aí nós vamos ter uma nova avenida do contorno. Entendi. Então, mas você acredita nessa municipalização ou você acha que não acredito. Que não acredita? Não, porque nós trabalhamos muito essa concessão da 040, eu participei muito de reuniões sobre esse assunto. E aquele anel é parte da concessão. Não dá, a não ser que surja o novo rodoanel, porque aí as empresas encaminham os caminhões para o lado de lá, né? Mas enquanto o anel for a ligação entre as rodovias principais, acho muito difícil. Olha, tem um assunto que eu vejo comentar muito na rede social aqui em Belo Horizonte, que é o aeroporto Carlos Prates virar uma favela habitacional. Sim. Eu sou piloto de avião e não gostei do fechamento do aeroporto Carlos Prates, mas entendo as razões. O que o senhor pode dizer com relação a essa verticalização do aeroporto Carlos Prates no condomínio? Olha, isso aí é um populismo absurdo. Primeiro, no mundo não se fecha aeroporto, se constrói para poder, porque aeroporto é renda. Precisava de investimento, Carlos Prates, vão fechar. Vamos raciocinar o aeroporto da Pampulha. O tanto que eu lutei em Brasília para o aeroporto da Pampulha ser um hub regional. O que aconteceu? Foi entregue ao governo de Minas, que entregou para a CCR por 20 e poucos milhões para pagar em 12 anos e fechou o aeroporto da Pampulha a voos comerciais. Hoje, se você fizer um plano de voo, por exemplo, para Pampulha, se você não tiver angarado lá no final de semana, você não pousa em Pampulha. O spoiler está caríssimo da Pampulha. Eles não aceitam. Então isso prejudicou demais Belo Horizonte, porque é uma renda importante para a cidade, o aeroporto da Pampulha. Eu hoje luto com o ministro Juscelino, de Portos e Aeroportos, para poder manter ali no Carlos Prates um heliponto para manutenção de helicópteros, para poder a Polícia Militar e o Bombeiro usarem ali como inclusive áreas de reabastecimento, para facilitar o trabalho até de socorro. O ministro está muito sensível a gente conseguir. Agora, a parte que foi entregue pelo presidente Lula para Belo Horizonte já era de Belo Horizonte. Já era nosso. Não fez favor nenhum, só... Não atrapalhou. Entregou, depois devolveu, agora entregou de novo.
A gente entende essa questão. Reabrir o aeroporto a gente sabe que não vai, mas então que faça pelo menos o heliponto lá, que já Ali que é bem grande para isso. volta pelo menos as escolas de aviação de helicóptero. Agora, falando sobre saúde, sobre educação. Sim. Eu fui aluno de escola plural, lamentavelmente isso me atrapalhou muito. E a gente tem É a visto aí. secretária de Educação do Calil, viu? Ângela Pois é. Dalby. E na época o prefeito era Patrus, Sim. e eu morro de medo desse assunto voltar à tona em Belo Horizonte. Agora, superado isso, existe uma nova questão que são as escolas em tempo integral. Porque realmente as mães estão trabalhando mais e não estão conseguindo cuidar dos seus filhos e pôr para estudar ao mesmo tempo. Como que o senhor quer resolver essa questão? Vai ter mais escola plural ou não? Vai ter escola cívico-militar? Não, escola plural de jeito nenhum. Na escola plural não, escola em tempo integral. Não, isso sim. Olha, de 0 a 3 anos, que são as creches, há muitas mães que não querem deixar as crianças, mas há a mãe que precisa. Sim. Então nós precisamos identificar qual é o número de vagas que hoje a prefeitura precisa criar. Não são muitas, porque nascem cada vez menos crianças em Belo Horizonte. Sim, está caindo. Nós estamos numa queda de natalidade muito forte. Quer dizer, a gente está num momento importante para poder regular o atendimento e a condição. Na questão das escolas de tempo integral, a minha ideia é usar principalmente o terceiro setor. Nós já temos 350 aproximadamente creches do terceiro setor que desenvolvem um trabalho muito bom para a prefeitura. Por que eu vou ter que, a prefeito, nós vamos construir mais EMEIs, sendo que a gente pode usar o terceiro setor, que é mais barato para a cidade, prestam o mesmo serviço e nos atendem da mesma maneira muito mais rápido. Né? Sim. A gente tem as associações, nós temos as ordens religiosas, as igrejas. Por que nós não podemos usar? Não, que é servidor público, concursado. Não, vamos diminuir o Estado aí, Sim. vamos economizar. Então nós vamos ampliar. Outro ponto, nós temos que ter metas. A primeira meta é alfabetização na idade certa. Nós precisamos começar a fazer com que as meninas e os meninos aprendam a ler e escrever na idade certa. Segundo ponto, eu quero trazer para a prefeitura o ensino médio. Eu quero que a prefeitura abrace o ensino médio em Belo Horizonte. Por que eu quero isso? Porque o FNDE, que financia o ensino médio, ele dobra o repasse à prefeitura quando o aluno ou a aluna estão na escola clássica, vamos dizer assim, de manhã e num curso técnico à tarde. Sim. Então, eu cansei, Bruno, de subir morro, Papagaio, Cafezal, Sumaré, para ver adolescente assassinado. Isso aí eu fazia todos os dias, adolescente, 16, 17 anos, morto. E eu sempre pensei, gente, qual é o tipo de oportunidade que a gente precisava ter criado para esse adolescente, para ele não ter sido morto, para a história dele ter sido outra? Oportunidade. Profissionalização. Exatamente. Belo Horizonte da gastronomia tem que encontrar Belo Horizonte da tecnologia. Para isso, a gente pode criar programas em que os alunos das escolas municipais, à tarde, estejam aprendendo linguagem de computador. Tem um programa que chama Desenvolve. São 2 anos. O aluno ganha a bolsa, ganha um computador, ganha uma série de coisas. A internet, se não tiver em casa, a prefeitura coloca fibra ótica. 2 anos depois, ele sai um expert em linguagem de sites, por exemplo. E os melhores ganham estágio em empresas patrocinadoras. Para isso, nós temos fundações de banco. A questão, Fundação Ayrton Senna, por exemplo, financia muitos projetos. Itaú, Unibanco, Bradesco. Mas a gente tem que ter projeto. Sim. Se a gente não projetar, a cidade vai continuar matando. Porque eu chego hoje no Alto Veracruz, vou lá para poder visitar. Tem 8 adolescentes na rua. Não sabem ler direito, não sabem escrever direito. Não trabalham, não têm oportunidade. Como é que nós vamos fazer? Muitos abandonaram a escola com 17 anos de idade. Eu não quero isso, não. Eu quero esses adolescentes como uma profissão. Eles vão sair da escola com a capacidade de gerar a própria riqueza. Olha, eu sou dono de uma empresa, de uma fábrica de calçados. E é absurdo como que não acha mão de obra. E amigos meus são donos de restaurante, não acha nem cozinheira. Amigo meu, dono de salão, não acha cabeleireiro. Não se acha profissional mais em Belo Horizonte. Sim. E eu acho que no país inteiro está assim. Belo Horizonte tem uma questão muito grave, que talvez essa seja a pergunta mais importante desse podcast. A falta de mercantilização da cidade, o alto custo que o Belo Horizontino está tendo de vida e a baixa da renda. Como trazer de novo investimento, emprego e qualidade profissional para Belo Horizonte? Essa não é algo que se faz em 4 anos. Não. A gente precisa amplo, modificar, né? é amplo. Isso é muito amplo. Primeiro, eu vou trazer novamente as ideias.
entidades como FEComércio, FIENG, empresas construtoras, empreendedores, nós temos que transformar Belo Horizonte numa cidade receptiva a essas pessoas. Segundo ponto, reorganizar o centro da cidade, retirar os moradores de rua do centro da cidade, fazer com que o comércio volte a funcionar. Terceiro, estacionamentos subterrâneos, onde as pessoas possam, inclusive, ter banheiro público para poder usar em caso de emergência e os motoristas poderem estacionar dentro da cidade. Isso é uma ideia que estava lá no Márcio Lacerda e que não prosperou. Estacionamento subterrâneo. Qual é o problema? Não, nenhum. Eu acho ótima ideia. Porque aí a pessoa vem de carro até o centro, para, como é em Lisboa, no Porto, e simplesmente vai fazer as compras dele, depois vai para o estacionamento e vai embora. As pessoas evitam vir ao centro. É exatamente porque o transporte público seria a grande solução, virou uma porcaria. Virou uma porcaria, exatamente. Porque os socialistas que bebem champanhe lá em Paris, Sim. que se dizem socialistas, eles dizem assim, não, nós precisamos tirar os carros, porque os ricos é que têm carros. Nós precisamos do transporte público. Olha o que aconteceu com Belo Horizonte. Então está na hora da gente reverter isso. Senador, eu sou expositor da Feira Hippie de Belo Horizonte e meu pai é fundador da feira. A Feira Hippie sempre foi abandonada e largada pela prefeitura. A prefeitura sempre entregou a gente o mínimo e sempre custou a gente muito caro manter a feira, porque é cobrado imposto, a gente não está lá de graça, e quem acorda às 2 da madrugada para ir domingo trabalhar não é malandro, é gente que quer trabalhar. O que o senhor tem a dizer para os expositores da Feira Hippie e para a Feira Hippie de Belo Horizonte? Qual o projeto que o senhor tem para a feira? Olha, se alguém um dia viesse dizer para mim que feirante é malandro, eu vou contar um negócio, ia ficar ruim a situação. Porque minha mãe foi feirante 25 anos. Minha mãe saía de casa 3, 4 horas da manhã para poder montar a barraca. Ou melhor, achar a barraca, porque tinha gente que montava, e expor os produtos, que a maioria das clientes vinham do interior, compravam antes do sol nascer. Exatamente. Minha mãe ajudou a criar os filhos, ajudou a pagar estudo, comprou bens, e quando ela faleceu com 60 anos, minha mãe faleceu jovem, minha mãe deixou uma história de trabalho excepcional. Então, a Feira Hippie, não há um evento em Belo Horizonte que seja tão contínuo quanto a Feira Hippie. Exatamente. E que a gente precisa valorizar. Isso você tem a certeza do que eu estou falando. Primeira coisa, nós precisamos que a prefeitura, a Belotur, passe a divulgar a Feira Hippie como uma das maiores do Brasil e mais diversas. Se a Belotur não está fazendo isso, ela está fazendo um desfavor para Belo Horizonte. Porque é, por exemplo, que nós não podemos fazer como Lisboa. Você viaja na TAP, está indo Paris. A TAP te oferece 2 dias em Lisboa como stopover, para você ficar em Lisboa, conhecer Lisboa. Gastar dinheiro lá. Por que nós não podemos fazer isso? Está vindo para Diamantina, alugou um hotel, está vindo, olha, Belo Horizonte te oferece aqui uma tarifa subsidiada para você ficar em Belo Horizonte, conhecer a nossa cidade. Conhecer a Feira Hippie. Começar a trazer turistas para cá nessa questão. E a Feira Hippie é um dos principais atrativos por Belo Horizonte. Então, da minha parte, eu quero ouvir os feirantes e quero ver o que nós podemos fazer de melhor para a feira continuar. Cuida da feira, que a feira é um vetor de desenvolvimento muito importante. A gente está caminhando para o final da entrevista devido ao nosso tempo, e eu quero fazer algumas perguntas pessoais para o senhor não se importar. Claro que o senhor merece ser prefeito de Belo Horizonte? Eu me preparei para isso. Nesses 4 anos em que eu deixei o jornalismo, eu venho estudando, trabalhando e me tornei um político. Entre os 5 melhores senadores, 4 anos seguidos, ano passado fui eleito o melhor senador do Brasil. Número de leis aprovadas e projetos, transparência de gabinete, transparência de gastos, nenhum processo na justiça. Nenhum processo na justiça. E olha, todo mundo fala que política é isso, que entrou para política. Eu tenho a dizer, e agora, quinta-feira próxima, eu estou concorrendo no Congresso em Foco a mais um prêmio. E isso eu ofereço às pessoas que votaram em mim. 3,5 milhões e que eu não decepcionei. E não vou decepcionar como prefeito, porque coragem para tomar decisão eu tenho. Bacana. E o senhor também não precisava ser político, o senhor tinha uma carreira consolidada. Eu tenho um patrimônio, graças a Deus, bem, e como empresário e tudo, a gente pode seguir vida. Né? Essa sua jornada na política, já que o senhor já tinha, né, uma vida feita, uma carreira feita em outra área, eleva o seu espírito público, e para você, o que é o espírito público? Bem, a primeira, vou te citar o que é o espírito público, está em Isaías 1:23. O profeta abre o ministério dele chamando a atenção dos políticos. Depois você abre lá, Isaías 1:23. Vou anotar. Está assim, os teus príncipes são corruptos, dados a altos salários e a corrupção. Não chega até eles o clamor da viúva e do órfão.
primeiro capítulo de Isaías, olha o tempo que isso tem. Quer dizer, o ser humano é o mesmo até hoje. Porque quando uma mãe não tem comida para o filho, quem tem que resolver é a política. Quando não tem remédio para poder atender no posto de saúde, quem tem que resolver é a política. Quando não tem médico, é a política que tem que resolver, porque Deus não vai mandar o maná do céu, não. Sim. Né? As pessoas têm que tomar consciência de que cada voto é igual uma semente. Está lá em Gálatas, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, se as pessoas plantam um voto, porque muita gente reclama para mim assim, você sumiu. O pessoal da extrema-direita adora falar isso. Você sumiu, por quê? Porque eu não fui contra abertamente o Alexandre de Moraes, o STF, porque eu sou um cara resolutivo. Eu não uso internet para ficar fazendo bate-boca com ninguém e ganhar like, não. Meu negócio é assim, tem condição de fazer? Tem. Não tem, não faz. Resultado, você sumiu. Aí eu pergunto, você me segue na rede social? Não. Tá bom, mas político não faz nada mesmo? Não, mas quem você votou para deputado? Não, não sei, alguém pediu o voto. Então, político não faz nada mesmo, não. Sim. Porque a pessoa tem que ter responsabilidade no voto. Isso é espírito público para mim, sabe? Você saber ouvir as viúvas e os órfãos. O senhor entrou numa seara que a polarização política está aí para todo mundo ver, né? Nós temos agora altos vazados do Alexandre de Moraes. O senhor acredita, não a sua atuação que eu tenho acompanhado, mas o senhor acredita que o Senado, de uma forma geral, se acovardou ou está precavido? Não, o Senado se acovardou. Totalmente. Então, o Rodrigo Pacheco entregou a chave para o STF. E eu já falei isso para ele pessoalmente, inclusive com um preço alto, né? Falei para ele, olha, você está mais advogado do que está presidente dessa casa. Tem que chamar o Alexandre de Moraes aqui para prestar esclarecimentos para nós, para explicar, pelo menos. Agora, Bruno, existem políticos, e alguns ganharam a eleição agora recente, com muito voto. São políticos de internet. Sim. Né? É a moda. Esses políticos não querem resolver o problema, nem querem informar a pessoa corretamente. Eles querem o like. Por quê? Deputado bem votado que ganha R$2 milhões por mês com rede social. Outro senador que mostra buraco, não sei, que ganha 1 milhão. Qual é o desejo dessa pessoa de resolver o problema? Não, nenhum. Para ela vive do problema. Ela vive do problema. E isso é o que acontece na política hoje. Você pega esses grandes ícones da extrema-direita, adoram ficar falando, mexendo na indignação das pessoas, mas não resolvem nada. Você está falando sobre vazamento de áudios. Eu não vi vazamento de áudio nenhum do Alexandre de Moraes. Eu vi textos de assessores conversando entre eles. Sim. Não é isso? Isso. Isso. Então, vamos começar. Vamos começar a corrigir. Aí, quando o sujeito fala assim, o embasamento não está certo, precisa melhorar, ele está mandando inventar alguma coisa? Isso. Forja uma prova aí. Forja um exame. Não, não é isso. Ele está dizendo que o embasamento jurídico ficou fraco. Isso daí é plenamente comum entre os advogados. Um vira para o outro e fala, olha, não gostei do embasamento, precisa melhorar. Nesse sentido. Então, quando a gente fala impeachment de ministro, tem que parar de enganar as pessoas. Não há como a gente fazer isso. Só existe possibilidade de impeachment quando a gente pega um crime. Quando a gente pega algo grave, uma venda de sentença, um dinheiro recebido indevidamente. Isso, mas é o próprio Supremo, inclusive, que tem que abrir o processo e mandar para o Senado. Não somos nós, é o próprio Supremo. Há muita enganação nessa história, e não é covardia minha, não. Que se eu tiver que votar para o impeachment de quem é, eu voto. Assinei a lava-toga, assinei o fim da decisão monocrática, votei a favor, assinei o mandato para os ministros do Supremo, não tenho medo nenhum. Eu não respondo processo, é que se dane. Sim, mas você não tem rabo preso. Não tenho rabo preso com ninguém. Agora, para de enganar as pessoas. A Constituição de 88, ela foi muito clara em dizer o que pode e o que não pode. E quando você tem uma indefinição jurídica, quem responde é o Supremo. Por isso é que chama Supremo. Sim. Então, hoje eu fico vendo as pessoas, elas infelizmente querem acreditar que aquilo vai acontecer. Então, constantemente eu recebo nos grupos umas notícias mais absurdas que você pode, e as pessoas compartilhando aquele negócio. Assim, gente, não é possível. A pessoa quer que aquilo seja verdade, só pode ser isso. Eu estou te fazendo essa pergunta porque o seu público, que é de centro-direita, cobram mesmo uma postura radical com relação a essa tomada de decisão de ficar contra o STF. A direita precisa de um novo projeto. Bolsonaro é passado. Bolsonaro deixou um bom legado na área da economia, porque deixou mesmo, mas, infelizmente, não teve habilidade e equilíbrio para comandar o país. E não foi por falta de tentar falar com ele, porque eu fui vice-líder do Bolsonaro 3 anos. Falar com ele, não levanta uma guerra todo dia.
não briga com a imprensa. Ele cometeu erros crassos ali contra a imprensa. Não Aquela precisava história da tanto. vacina. É. Né? Para que aquilo? Deixasse para os médicos. Ah, mas pode ter sequelas. Os médicos é que vão ter que dar explicação. Não é a política. Não, não pode. Cloroquina aqui para a EMA. Pô, para com isso. Isso tudo marcou. Quem perdeu parente no Covid não perdoou, cara. O Lula ganhou a eleição não é porque as pessoas queriam o Lula de volta, não. É para não deixar o Bolsonaro reassumir. Ele aumentou a rejeição contra ele, né? E isso, a direita precisa entender isso. Sabe? Nós precisamos de um novo projeto. Hoje não há possibilidade nenhuma de Bolsonaro voltar, porque não é bom para o Brasil isso. Ou uma outra inteligência, uma outra capacidade de conversar com as pessoas. Eu tenho subido muito em vilas e favelas de Belo Horizonte. Eu aprendi uma coisa, porque eu sempre achava que o PT é que mandava nesses lugares. Está mudando. Não é verdade. É. Porque quando você vai conversar com uma família de aglomerado, ele não é nem esquerda nem direita. Ele quer que você resolva o problema dele. Sim. Quem colocar comida na mesa, quem dá emprego, ele vai votar. E isso a direita não sabe comunicar. A direita só conversa com os empresários. A extrema-direita, que muitas vezes me critica, é gente que tem 2 carros na garagem, não sabe o que é andar de ônibus. Os filhos estudam em escola particular muito boa, estão pouco se lixando para a escola pública. Tem plano de saúde, nos melhores hospitais, não quer saber se está faltando remédio, imposto de saúde ou não. Essa direita tem que aprender, sabe, a conversar com o povo, a conversar com as pessoas. Eu falo assim, eu gosto de arma. Sempre tive arma, sou um bom atirador, sempre fui. Meu pai teve arma, meus avós, meus bisavós eram militares. Então, arma é um negócio que... Agora, me diz uma coisa, arma é prioridade no país? Não, não é. Num país como o Brasil, a prioridade é emprego. É emprego, é estudo, educação pública. Qualificação técnica. Não, mas era uma guerra, negócio de arma, porque os atiradores, não sei o quê. Rapaz, para com isso. Isso aí atinge 2% da população que tem condição de comprar munição e praticar. Até que tem interesse real nisso. Mas ou seja, a direita se perdeu com o bolsonarismo. E hoje a gente precisa dar à direita um novo rumo. Carlos, por que o eleitor de Belo Horizonte deve votar no senhor? Primeiro, eu sou o único candidato evangélico de Belo Horizonte. E entre nós evangélicos, há uma questão muito séria, que é cumprir a palavra. Eu cumpro os meus compromissos. Eu cumpro. E Jesus ensina que aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer em cima do telhado. Para quê? Para que haja transparência nas suas ações. Sim. Então, as pessoas podem esperar de mim um prefeito que vai saber conversar com todo mundo, que vai buscar e trazer soluções para todo mundo e que vai fazer com que Belo Horizonte a gente volte a ter prazer e ver o futuro dessa capital cada vez melhor. Carlos, eu concordo com tudo que o senhor falou. Agora, eu estou vendo a sua trajetória, tanto pessoal quanto política e profissional. Eu te pergunto, o senhor com 61 anos, a vida resolvida e um cargo de senador ainda com alguns anos pela frente. Qual o seu propósito na política? O meu propósito é servir. Você falou bem, eu poderia ter ficado no Senado há 2 anos, 10 anos na política é um tempo muito bom, né? 8 anos na política é um tempo muito bom. Daqui a 2 anos eu poderia voltar com 63, vou pegar e falar, quer saber de uma coisa? Eu vou usufruir do meu patrimônio. E, inclusive, antes de me tornar senador, o projeto era ir embora mesmo, era usufruir de coisas que eu construí. Não é? E não, eu fui eleito, me deram um cargo, então eu vou cumprir isso com muita gratidão e com muita responsabilidade. Se for prefeito, vamos trabalhar, vamos ouvir as pessoas, vamos trazer as soluções, né? Vamos começar a resolver o problema. Por exemplo, van, eu estava falando disso hoje, o dia todo. As empresas de ônibus não querem atender a população bem, não, vamos trazer as vans de volta? Sim. Ou suplementar? Eu acho que se um prefeito entrar em Belo Horizonte e realmente resolver o transporte em 4 anos, ele já foi o que mais fez na história da cidade. Vamos trazer as vans para atender, Sim, principalmente bairro a bairro, suplementares melhores, fiscalizados todo ano. Se as empresas começarem a criar confusão, traz as vans para o centro. isso. Vamos começar a atender as pessoas. Agora, mas a van vai gerar muito congestionamento. Sem transporte é que não pode ficar. Não pode ficar, exatamente. A questão do morador de rua, eu falei isso ontem, porque nós estávamos ali debaixo do viaduto Helena Greco, na Araguari com contorno, estamos lá conversando, daí a pouco chegam 2 camaradas, vieram num carro da saúde do interior, foram deixados lá. Mas peraí, vocês vieram de onde? Nós viemos de tal cidade. Estão jogando mendigos em Belo Horizonte? Metade da população de rua em Belo Horizonte não é de Belo Horizonte, está sendo trazida para cá. E eu falei, vou devolver. Mas é muito, não pode, isso é um desrespeito. Vou devolver. Por quê?
Se o prefeito pode mandar Punir para e cá. cobrar o prefeito de lá, né? Não, porque assim, metade da população. Porque eu vou arrumar 10 mil vagas de abrigo, vai aparecer 20 mil moradores de rua, se eu não resolver o Vai problema. ser um chamativo. Vamos controlar essa população, vamos atender essa população no lugar certo, vamos pegar e vamos dar a eles a dignidade que eles precisam. Agora, quer voltar? Assina aqui para mim. O senhor veio de onde? Eu vim lá do Maranhão, da tal cidade. Ministério Público, nós vamos devolver ele, mas, por favor, tem que notificar o prefeito que ele não pode mais ficar mandando ninguém para cá. É isso aí, sabe? Começar a tomar decisões, rapaz, ter coragem de resolver o problema, porque hoje está tudo muito relativo. Né? Você pega os concorrentes, por exemplo, pega o Marionete, ele não responde nada, é um lero-lero terrível, não precisa melhorar. Como? Vamos melhorar. Eu aponto soluções. Não, os ônibus são muito ruins. Como nós vamos melhorar? Eu aponto soluções, integração. A saúde precisa melhorar, eu aponto telemedicina. Urgência e emergência tem que ter médico. A digitalização da medicina. Da medicina. A prefeitura tem que ser digital. O sujeito não tem que ir na prefeitura. Ele tem que fazer tudo pelo computador. Tudo. Para poder resolver a vida dele. Mais rapidez, menos corrupção. É isso aí, tem que dar soluções. Senador, eu tenho mais 10 minutos com o senhor. Eu queria saber, Uber, 99, táxi, como que o senhor vai parelhar essa briga? Bem, não há mais briga. Isso aí já foi resolvido. Primeiro que os aplicativos vieram para ficar. Sim. Até os táxis estão usando aplicativo agora. E nos ajudam muito, né? Porque Sim. isso evita, inclusive, muito carro de vir até o centro da cidade. Uhum. Então, os aplicativos têm... Agora, os táxis, eu tenho pelos táxis uma atenção muito grande. Eu quero trazer para Belo Horizonte uma experiência londrina, que eu vi e conheço dos táxis de Londres. Os táxis de Londres são minivans em que são transportadas 6 pessoas. Então, nós podemos fazer que, por meio de aplicativo, os motoristas possam fazer táxi lotação em toda a parte da cidade. Como é que funciona? Interessante. Uma corrida compartilhada. Corrida compartilhada. No mesmo aplicativo. A prefeitura pode ajudar os taxistas a ter isso. E aí eles vão competir de igual para igual. É uma minivan, a única diferença dela é que a porta abre ao contrário. Por quê? Porque aí o banco, que é o que atrapalha muito, aí os carros brasileiros, a gente tem que ficar fazendo aquela... A ginástica toda, né? Nos carros de Londres, não. Você abre a porta ao contrário, você já está com o vão de entrada. E o teto é alto. Então você entra, senta, tem uma placa entre o motorista e os passageiros, 3 bancos atrás do motorista e o banco inteiriço do outro lado. Leva 6 pessoas. Num ponto de ônibus mesmo, ele consegue 6 passageiros e está descendo até o centro. Com mais conforto. É isso aí. Então, soluções que a gente pode trazer que são boas para cá. Eu nunca havia pensado nisso, mas é uma boa solução se eu soubesse ser aplicada. Com esses chineses aí, amigo, pois é. Com fábrica de carro elétrico aí, híbrido, na Bahia, a gente desenvolve um modelo específico para os taxistas. Para atender essa categoria, né? Atender a categoria. Isso vai ser revolucionário. Se o senhor conseguir fazer em BH, e espero que consiga, vai ser revolucionário. O negócio é ter o financiamento para os carros, que a gente consegue. Porque o IPI eles já são isentos, os impostos. Aí é conseguir o financiamento para os motoristas. Eles vão trocar os carros à medida que o tempo for passando por esses. E tem um aplicativo. A rota amanhã é do bairro Nova Suíça até o centro de Belo Horizonte. A pessoa vai lá, já paga, ele já só passa lá, pega a pessoa e já vai embora. E evita de todo mundo vir até o centro para retornar, né? A pessoa pode fazer bairro abaixo sem passar pelo centro. Senador, o senhor é eleito prefeito de Belo Horizonte. Qual é o seu primeiro ato como prefeito? Meu primeiro ato como prefeito vai ser iniciar campanhas preventivas e educativas. Além do déficit zero, porque esse obrigatoriamente a gente vai ter que sentar, rever o orçamento para poder reorganizar as contas, porque o prefeito atual está destruindo as contas da cidade. E ele vende uma campanha como organizou as contas da cidade. Ali eu falou que ia entregar para nós um economista top, entregou um economista do Paraguai. O sujeito desorganizou as contas todas, por quê? Para poder tentar se reeleger. Então, vamos ter que trabalhar o orçamento, mas o primeiro passo, vamos começar a trabalhar campanhas educativas. Por exemplo, dengue. Dengue esse ano foi um problema seríssimo. Ano passado, nem o governo de Minas, nem a prefeitura investiram em prevenção. No ano que isso acontece, no ano seguinte, a dengue mata. Então, a gente tem que chegar ali para outubro e começar. Gente, vamos fazer limpezas, mutirões de limpeza, matérias especiais. Olha, a dengue está chegando, nós não podemos deixar, o mosquito vai passar. Conscientizar a população sobre isso. Outra campanha educativa, lixo reciclável. Nós precisamos fazer com que esse lixo a Belo Horizonte comece a ter um espaço para isso. E não deixar lixo na rua, começar a fazer, porque o grande problema das enchentes
é lixo na rua. Lixo na rua. Em Belo Horizonte, começar, sabe, a educar as pessoas. Gente, não joga lixo. Começar a fazer isso Começa a pegar pesado com isso. numa tentativa de atrair as pessoas para poder fazer esse tipo de É trabalho. porque o cidadão também precisa entender que ele tem que fazer a parte dele, não é jogar tudo para o poder público. O dinheiro que você economiza com a SLU, se o próprio cidadão fizesse a parte dele, podia ser aplicado em áreas mais importantes. Eu acho honesto chamar o cidadão à sua Claro, responsabilidade. claro. E mostrar para as pessoas, especialmente os mais novos, os adolescentes, a importância de você reciclar e entregar na sua porta. Moradores de rua em cooperativas de reciclagem são muito importantes. Sim. Você tem uma renda ali no dia a dia, a gente consegue organizar isso. E há outros pontos que a gente precisa trabalhar com a população, assim, com muita tranquilidade, questão de vacinas, por exemplo, né? Voltar a ter campanhas de vacinação Acabou, importantes. acabou. Mas é claro que acabou depois que o Bolsonaro fez esse negócio do Covid. O Zema me apareceu com 2 deputados falando que ninguém vai ser obrigado a se vacinar. Para com isso, gente. Vem aí, ó. Agora, a Mpox, chamada varíola de macaco. Saiu lá da Tá África, crescendo. foi parar lá na Suécia e já começou a aparecer no restante do mundo. Altamente contagiosa, uma doença que está se espalhando muito rápido. Ah, nós não vamos vacinar a população porque os efeitos não são desconhecidos. Isso, deixa então continuar para aparecer. Sabe, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala. Perfeitamente. É melhor prevenido, melhor remediado Claro, que sofrer a consequência de uma claro. doença catastrófica dessa para todo mundo. Eu vou fazer um bate-bola com o senhor, porque a gente está encerrando a entrevista. Um livro, eu sei que é difícil. Não, um livro é a Bíblia. A Bíblia? A Bíblia é o meu livro preferido de crescimento. Um filme, pode falar mais sobre a Bíblia? Não, a Bíblia eu estudo e sempre procuro ter os aprendizados. Porque o ser humano daquele tempo é o mesmo ser humano de hoje. De hoje. É a mesma coisa, só E mudou a parece que roupa, a gente desaprendeu os problemas. mas né? é da natureza humana. Eu fico vendo Mas- as soluções de antes e as soluções de hoje, parece que a gente andou para trás em muita coisa. E político, ô Bruno, desculpa, político, Jesus bate muito em político, Bate demais. sabe? Ele chama muita atenção. Quando Nicodemos vai visitá-lo à noite, né, todo mundo entende como sendo Nicodemos indo porque era discípulo, mas não queria aparecer, né? A teologia tradicional fala isso. Sim. Não é verdade. Quando a gente estuda o original no hebraico, Jesus não tem paciência com Nicodemos. As palavras de Jesus são duras, porque ele pediu aquele horário porque ele era importante demais. Ele não queria enfrentar a vila. Sim. Isso, a leitura que eu faço é essa, porque o dia inteiro era gente atrás de Jesus. Ele era um cara muito importante, um dos mais ricos de Jerusalém, queria um horário só dele. Aí de noite ele foi lá encontrar. E Jesus não esconde a impaciência com ele, né? Sobre a questão das autoridades, o não cumprimento. Então, isso marca muito, rapaz. Ou seja, virou para Nicodemos e disse: somos todos iguais, eu não vou te dar nenhum privilégio de. Não, ele fala, você é doutor e não sabe disso? É. Ou seja, a impaciência dele. Você é doutor em Jerusalém e não sabe disso? Você tem que nascer de novo. Não é? São coisas... Então, Jesus, ele quando ensina sobre isso, e você veja bem, quando ele está diante de Pilatos, que Pilatos fala assim, pô, você não tem... você não sabe que eu tenho poder de vida ou morte sobre você? Sim. Olha, Jesus fala para ele assim, nenhuma autoridade teria sido dada se não fosse do meu Pai que está no céu. Aí quando a pessoa fala assim, você é um senador da República, a autoridade que eu tenho foi Deus que me deu. Então Deus. deixa eu tratar de cumprir a minha obrigação aqui, porque a cobrança é grande. Bacana, é isso mesmo, perfeito. Um filme. Olha, eu gosto muito de clássicos. E tem um clássico que de vez em quando eu tenho paciência de assistir por 4 horas, chama Lawrence da Arábia. Conheço. É de 67, né? 68. É sensacional. É do tempo que não tinha computador. Era gente andando a cavalo de verdade. O filme feito literalmente a moda antiga mesmo, todo, efeito especial. Todo, né? no deserto. Eu gosto muito do Oriente Médio. Já fui várias vezes, gosto muito da cultura árabe, gosto muito da cultura dos israelitas e de Israel, dos judeus, né? Até pela minha ascendência familiar. Então eu gosto muito ali desse tipo de cultura. A minha genética, ela vê aquilo lá com uma alegria muito grande. Eu tive algum antepassado que Você se sente em casa, né? Eu me sinto em casa. No Marrocos, principalmente, eu cheguei no Marrocos, o pessoal achava que eu era marroquino. Eu me sinto em casa quando eu vou quando eu encontro alguma colônia italiana, eu vejo eu me sinto realmente como o meu povo. O DNA da gente, rapaz, não mente a gente não. Alguma coisa, você fala, não. E quando a gente vai investigar, tem um passado ali. Né? Tem. Quando eu tô com os lombardes, eu me sinto literalmente em casa. Lombardi, né? Os lombardes italianos são os lombardes. Um político agora. Ixi, um político.
que eu tenho admiração por ele, Sim, Juscelino político. Kubitschek. Juscelino, É. um atleta. Um atleta que eu tenho grande admiração por Pelé, viu, velho? Pelé. Pelé. Ah, você gosta de futebol, não podia ser outro, né? É. Um país. País que eu... Israel. Israel. O meu também é Israel. 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 Um hobby. Um hobby é caminhar. Caminhar. Eu gosto muito de caminhar. Tem caminhado bastante? Caminho bastante. Eu faço com... Quando eu era menino, tinha um seriado do Kung Fu com o David Carradine. Aí era Não é do meu interessante. tempo, não, mas Não é mesmo, não. Você é muito jovem. Você é dos anos 70. E o David Carradine era um errante, né? Que representava a eterna busca do ser humano pela origem dele, né? Então ele andava e tal. Era o meu seriado preferido. E depois, quando o Quentin Tarantino faz um filme lá com o John Travolta e o outro lá, eu me esqueci o nome do filme, tem um momento lá que o sujeito vira e fala assim, eu queria ser como Kung Fu, sair andando pelo mundo. E aí, quando você anda pelo mundo, você põe a cabeça em paz, né? Eu fico em paz e ando muito. Agora eu tenho um problema no pé, de uma queda que eu sofri, perdi o calcanhar, que me impede de andar mais. De andar mais. Mas, por exemplo, paro, descanso e ando, nossa, e perco distância. Maravilha, andar é muito bom, é melhor para a cabeça do que para o... Eu ia te perguntar um esporte, mas acredito que seja caminhada, né? É, caminhada. Eu lutei karatê muitos anos. É mesmo? Muitos. Karateca? Eu fui karateca muitos anos. Eu sou taekwondo, você é do taekwondo, eu estou bacana. do karatê. Agora, um amor pode ser o que você quiser. Já falaram aqui de amor ágape, amor eros, amor Vênus, o que você quiser. Um amor, o que vem à sua cabeça? Eu não posso negar, por exemplo, meu casamento de 37 anos. Ah, foi amor para a esposa. Porque é uma companheira, me tolera esses anos todos. Tá te aguentando? Me aguenta esses anos todos. Não foi fácil nem para ela nem para mim, mas nós estamos firmes aí. Inclusive, 37 anos. Inclusive, então, eu quero que o senhor deixe um recado, porque o senhor estava com sua vida feita, uma vida estabilizada, resolveu entrar na política, aonde o senhor é visto com desconfiança o tempo todo, por melhor que seja as suas intenções. Acredito que para a família do senhor não foi fácil essa tomada de decisão e essa virada de vida, de alguém que era aplaudido por todos para ser alguém para receber desconfiança de todos. E é isso mesmo. Qual o recado o senhor deixa para a sua família, que eu tenho certeza que te apoia? Olha, Bruno, vou citar a Bíblia mais uma vez. Sim. Né? Provérbios diz assim, do coração do homem vem o desejo, mas é da boca de Deus que vem a resposta. Muitas vezes eu planejei diversas coisas e todas Deus me colocou para outro lado, porque Ele me preparou desde criança para o que está acontecendo hoje. Eu entendo isso. Desde menino, Deus vem me preparando, as oportunidades, morar fora do Brasil, tudo isso me fez uma pessoa muito completa, muito madura. Né? E a gente tem que entender que, por exemplo, quando eu faço uma brincadeira que quando eu terminei a minha carreira, 35 anos, que eu falei, bem, agora eu vou encerrar, vou cuidar da minha vida, vou viajar, vou mudar do Brasil, Aí eu conversei com Deus, disse, Deus, eu quero ir lá para Veneza. Aí ele me mandou lá para Ribeirão das Neves, no Veneza. Eu falei, não, Deus. Era outra Veneza. É Florença, Deus. Aí ele, não, lá no Florença também tem muita gente precisando de você. Vai para lá, que ali a sua Veneza vai ser aquela. Aquela ali. E às vezes, a gente luta com os sacerdotes de Baal. Isso é uma passagem do profeta Elias. Vence uma guerra gigante. Mas tem hora que dá vontade de a gente enfiar dentro de uma caverna e não sair mais. Fala, não, chega. Eu não quero mais, eu quero ficar aqui. Tá muito difícil, o pessoal enche o saco. E ninguém tá bem, é o tempo todo em rede social, minha neta sendo atacada. Mas aí Deus, rapaz, vira e fala assim, eu não te coloquei aí para isso. Sai dessa caverna e vai fazer o que eu tô te mandando. Aí não tem jeito. Daí a pouco aparece uma missão que a gente tem que cumprir na posição que eu ocupo. Foram várias as vezes que isso aconteceu em Brasília. E tá muito desanimado. Daí a pouco chega um problema que a gente tem que agir para poder resolver. Aí eu vou lá e resolvo o problema. Foi bem. Então eu tenho que fazer a minha parte aqui do que ele me determinou. Né? Então é isso que eu digo para as pessoas, que a gente não faz só o que a gente quer. Sim. Né? E a gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. Ou crianças fazem o que querem, homens fazem o que é preciso, né? Eu faço a pergunta para uma seguinte questão, e eu presto muita atenção na resposta, porque a forma como a pessoa trata a família, se a pessoa trata a família mal, ou trata a família como segundo plano, ela vai tratar bem da família dos outros. Então, é muito importante como a gente observa como a pessoa trata a família dela. Quando o político trata bem a família, o senhor fala da sua família em nome de Deus, eu fico tranquilo que para o senhor todas as famílias Bruno, são famílias. Quem olha para a gente às vezes assim, eu falo muito isso, quem olha para a gente às vezes fala assim, os caras é um senador, trabalhou em televisão, não sabe que eu comecei a trabalhar com 12 anos como engraxate.
ali no bairro Amazonas. Não vê o caminho atrás. Não vê. Todo o caminho que o percurso teve atrás. Sábado e domingo trabalhando como engraxate para levar dinheiro para casa. Com 14 anos, eu virei office boy do BDMG. Passei a estudar à noite. Andava 1 hora de ônibus para vir e 1 hora de ônibus para voltar. Tinha que sair correndo da escola para não perder o último ônibus, senão eu ficava para cá. Não tinha para onde ir. Então eu tinha que sair correndo 10h40 da noite para poder pegar o ônibus 11, 11h15, no ponto final. Marmita, minha mãe fazia com carinho, capricho. Azedava, porque um calor absurdo dentro dos ônibus. Azedava a marmita. Não tinha dinheiro para comprar comida. Aí vivia aqui de lanche. Eu era office boy. O que eu fazia? Onde sobrava pão, eu pegava. E não me envergonho disso, não. Chegava na escola à noite, ali no Ordem e Progresso, onde eu estudei, chegava lá e falava, olha, eu estou precisando de um prato de comida aí. E olha, o que é um adolescente, 15 anos de idade, em pleno vigor físico? Querendo aparecer para as menininhas e... Chegaram e falaram, olha, eu preciso de um prato de comida, eu não almocei hoje. E sempre achei uma pessoa que ajudasse. Me dava lá uma canjiquinha daquela rala, um mingau, o que fosse, para eu chegar em casa à noite e jantar, né? E no dia seguinte voltar. Então, isso tudo forja a gente de uma maneira muito corajosa, sabe? Assim, a vida ensina muito. Eu dizer para o senhor que o senhor se preocupa mais com quem o senhor é para as pessoas do que com quem as pessoas foram para o senhor a vida inteira é uma mentira? Não. Olha, as pessoas reclamam que eu confio muito nos outros. Muito. Minha equipe fala isso. Minha mulher fala isso. Ah, você confia demais nas pessoas. E não foram poucas as vezes que eu fui passado para trás, que eu fui enganado. Bolsonaro mesmo foi um, né, que prometeu o apoio em Minas e no primeiro evento público levantou o braço do Zema. E eu fui leal até o último dia da eleição. Até o último dia. Não, ninguém pode levantar o dedo para falar assim, você traiu o Bolsonaro. Mentira. Isso tudo aconteceu. Agora, olha para mim e olha para as pessoas que me fizeram mal. Onde estão essas pessoas? Sim. Eu cresci muito mais. Então, em momento algum, houve um prejuízo de me fazer uma pessoa pior. E eu quero continuar sendo assim. Maravilha. Agora, senador, Belo Horizonte, tem jeito? Tem. Está preparado? Vai pegar com firmeza para colocar no caminho? Tem jeito. Nós vamos resolver os primeiros problemas e vão aparecer outros. Sim. E é assim, é uma cidade dinâmica. À medida que a gente resolve, a gente não pode deixar de resolver. Porque se não resolver os problemas hoje, eles vão só piorando. A questão do trânsito, a questão dos ônibus, a questão do planejamento futuro, a questão da educação. Não resolve hoje não, para você ver. Vai só piorando. Então a gente tem que, a cada época, a cada tempo, buscar uma cidade melhor e soluções melhores. Maravilha. O candidato, o eleitor de Belo Horizonte, a sua câmera é aquela, o eleitor de Belo Horizonte está vendo o senhor agora. Qual recado o senhor deixa para o eleitor de Belo Horizonte? Peça para ele o seu voto e deixe seus contatos. Bem, primeiro, o que eu quero dizer é que eu sou muito feliz de poder concorrer. Eu agradeço muito a Deus, primeiro, ser senador, porque foi um milagre. Ser eleito senador foi um milagre. Eu não seria eleito senador só por ser jornalista famoso. Né? Houve uma movimentação ali que eu entendo foi a mão de Deus nisso tudo. Segundo, dizer para as pessoas que elas precisam confiar no futuro. Eu tenho visto as pessoas muito desanimadas, sabe assim, muito cabisbaixas. E para melhorar essa confiança no futuro, primeiro passo é votar bem. Porque, eu volto a dizer, Deus não vai mandar o maná do céu para ninguém. Isso não vai existir mais. Quem tem que resolver os problemas somos nós. Não vai aparecer um salvador da pátria. Então, aprendam com as experiências. Observem as falas, os resultados daquilo que foi feito ou não foi feito. E vamos avançar. Eu tenho muita confiança de que a gente vai devolver para Belo Horizonte os dias de brilho, de alegria, de luz que Belo Horizonte teve no passado. É uma questão de gostar da cidade e de trabalhar. Maravilha. Eu quero pedir a você, eleitor de Belo Horizonte, que assista esse podcast, curta, comenta, compartilha. E você viu aqui toda a sinceridade do senador Carlos Viana em falar com a gente, e ele não se refutou em falar a verdade. Ele não veio aqui fazer populismo com o seu tempo, não. Ele falou que as coisas não são fáceis, mas que existe um caminho que não depende só dele e que depende de uma equipe preparada e também da sua ajuda à população de Belo Horizonte. Você que fala tanto em ecologia, ajuda com lixo, você que fala tanto em honestidade na política e vota em politiqueiros, e ele está aqui exatamente sendo antagonista a tudo isso. Então, uma pessoa sóbria, séria, com o pé no chão e que sabe muito bem o que está dizendo. Não vamos nos deixar levar muitas vezes pelos likes de internet. Não é um like, um voto, não.
às vezes esse voto pode custar muito caro. Devemos ter essa responsabilidade, essa seriedade de quem está com o pé no chão, sabendo o que dá para fazer e como fazer. Hoje foi explanado aqui para vocês soluções práticas e orçadas para tudo. E gente que já mostrou resultado. 50 anos de metrô em Belo Horizonte, nada. Quem trouxe o metrô, quem conseguiu o dinheiro, está aqui. Toda jogatina política, quem está denunciando e quem está combatendo, está aqui hoje falando com você. Toda a questão de moradores de rua, toda a questão do custo de vida da cidade está aflorado, está subindo de forma sem parar. Está aqui o candidato a prefeito que está dizendo como vai equacionar isso, trazendo investimento para Belo Horizonte e usando aquilo que Belo Horizonte já tem no seu DNA, que é a construção civil. Então, peço a você que pense. Carlos Viana, para encerrar nossa entrevista, deixe aqui, então, o seu número de candidato e também suas redes sociais. O meu número é 20, para a Prefeitura de Belo Horizonte, e minhas redes sociais, @Carlos Viana. Eu já estou me inscrevendo aqui agora no seu Instagram. Lá, eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender com a quantidade de trabalhos que nós fizemos a favor de Minas Gerais e de Belo Horizonte. Com muita alegria, eu apresento por que eu fui eleito ano passado o melhor senador do Brasil. Maravilha, já estou inscrito aqui. Peço a você que vá agora no Instagram do Carlos Viana e se inscreva imediatamente. Carlos Viana, número 20 para prefeito de Belo Horizonte. Obrigado. Curta, comenta, compartilha. Quero agradecer muito a presença do Carlos Viana. É uma honra, um prazer enorme ter recebido aqui. Eu, como jornalista, que um dia pretendo seguir pretendo para hoje seguir os caminhos dele, tanto no jornalismo quanto na política. É um exemplo para mim, é um guia para mim. Tenho a honra e a satisfação de dar a você toda essa explanação dele para você, essa palestra, essa aula, né? E quero pedir, apoie o Carlos Viana, pois está aqui, na minha opinião, o melhor candidato a prefeito de Belo Horizonte. Eu quero agradecer muito a você que ficou até agora com a gente e mais ainda ao Carlos Viana e toda a equipe dele. Muito obrigado, é uma enorme satisfação. Carlos Viana, prazer. Abraço. Obrigado, Bruno. Deus te abençoe. Muito boa sorte. Boa sorte para você, que Deus te abençoe imensamente nessa campanha. Você é uma pessoa maravilhosa, fantástica e não tenho dúvidas que o caminho da vitória está chegando para o senhor. Amém. Muito agradecido. Valeu, obrigado.